Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Falar de Música Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre uma música de origens um tanto confusas. Ninguém sabe quem foi seu compositor, ninguém sabe em que ano ela foi composta, ninguém sabe ao menos quem foi o descobridor desta canção que se tornaria domínio público. Pois é. Existem várias hipóteses, principalmente no que diz respeito à composição. Num primeiro momento, o musicólogo JFG diria que esta canção seria uma composição por Francisco Antônio dos Santos e que existiria inclusive uma partitura publicada no ano de 1894. Mas posteriormente, um outro musicólogo chamado Jairo Severiano, comparou a tal partitura de 1894 com uma partitura mais recente da nossa música de hoje. E verificou que não era a mesma coisa. Elas não eram nem ao menos parecidas. A única semelhança entre as duas era o nome da música, Urubu Malandro. Só. Então, levantou-se a hipótese de que não haveria um único compositor ou um único grupo de compositores, mas sim que se trataria de um tema folclórico. Sim, um tema folclórico originário da região norte do estado do Rio de Janeiro. Portanto, a criação desta música teria sido quase que praticamente coletiva e transmitida de geração em geração, sendo tocada e tocada e retocada até ficar incutida no imaginário musical do povo que a compôs. Bonito, né? É bonito a gente observar as origens folclóricas do nosso folclore brasileiro, que é tão rico, tão vasto e que deveria ser mais valorizado. Muito bem, mas daí surgiu uma outra dúvida. Se esse é um tema folclórico, quem foi que descobriu esse tema, que era lá do norte do Rio de Janeiro, que ninguém conhecia? Pois é, vamos voltar aos musicólogos. Ari Vasconcelos vai dizer que foi o clarinetista Malaquias que tocava na banda da Casa Edson. Mas eu prefiro acreditar no Almirante, que também era cantor, além de historiador musical. Ele dizia que o descobridor desse tema seria Lourival Inácio de Carvalho. O Louro. E vocês sabem por que eu prefiro acreditar nele? Porque o Louro foi o primeiro a gravar o tema do Urubu Malandro no ano de 1913. Infelizmente, eu não encontrei esse registro para mostrar para vocês, mas não tem problema, sabe por quê? Porque esta música se tornaria muito mais conhecida através de outro intérprete. Vocês conseguem adivinhar quem é? Eu dou um doce para quem acertar. Eu estou falando dele, senhoras e senhores, um dos maiores e mais soberanos nomes da nossa música popular brasileira, Alfredo da Rocha Viana Filho, ou simplesmente mais conhecido como Pixinguinha. Exatamente, ele que já apareceu aqui outras vezes no nosso programa, na condição de intérprete de composições de outros autores. Mas vocês não sabem da missa um terço. Pixinguinha era multi-instrumentista, um talento gigantesco, exímio virtuoso em inúmeros instrumentos de sopro. Pixinguinha era arranjador, um mestre do improviso sobre temas já existentes, como é o caso da nossa música de hoje. Pixinguinha era compositor. Eu vou trazer para vocês em próximos episódios composições autorais do Pixinguinha e vocês verão como são magnânimas. Por fim, Pixinguinha era também maestro, um excelente maestro. Alfredo da Rocha Viana Filho nasceu no dia 23 de abril de 1897,
no Rio de Janeiro. E desde criança já teria o apelido de Pixinguinha. Ou melhor, esse apelido viria primeiro na forma de Pizindim. Era assim que sua avó, nascida na África, lhe chamava. No idioma falado pela avó de Pixinguinha, Pizindim significava bom garoto. Sempre foi um bom garoto, o querido Pixinguinha. Mais para frente, ainda em sua infância, Pixinguinha sofreria da doença de varíola, que num bom português aqui no populacho, era conhecida como doença das bexigas, porque aqueles que não morriam ficavam com cicatrizes pelo corpo, né, com marcas bexiguentas. E Pixinguinha ficou com essas tais marcas bexiguentas no corpo. Foi assim que ele ganhou o apelido pejorativo de Bexiguinha. Pera aí. Bexiguinha, Pizindim. Bexiguinha, Pizindim. Pizindim, Bexiguinha. Pixinguinha. Pixinguinha era filho de uma dona de casa e de um operador de telégrafo. Uma família bem humilde, como vocês podem perceber. Mas seu pai, nos dias de folga, gostava de tocar como flautista amador em rodas de choro. E Pixinguinha, desde sempre, o acompanhava. Foi assim que ele foi se acostumando com esse ambiente musical, com esse ambiente do choro que o consagraria. Seu pai foi seu primeiro professor de flauta. E seu segundo professor foi Irineu de Almeida, um companheiro do pai de Pixinguinha nas rodas de choro. Irineu tinha um conjunto chamado Choro Carioca, e quando Pixinguinha tinha 14 anos, ele o convidou para participar desse conjunto. Gravou, inclusive, o primeiro disco. Em 1917, Pixinguinha subiria mais um degrau. Gravou sua primeira composição própria. E o sucesso mesmo veio no ano de 1919, no Carnaval, com a composição Já Te Digo, uma parceria sua com seu irmão Otávio, apelidado carinhosamente de China. Pixinguinha viria a formar seu próprio conjunto de choro, o Grupo dos Caxangás, que contava também com a participação de Donga, outro nome importantíssimo da nossa MPB. Numa certa tarde do ano de 1919, o então gerente do Cine Palais, um dos cinemas mais sofisticados da época, ouviu o Grupo dos Caxangás tocarem no coreto de uma praça e tomou uma iniciativa corajosa. Convidou Pixinguinha e Donga para formarem uma pequena orquestra de música brasileira e se apresentarem na sala de espera do cinema. Nasciam então os 8 Batutas, que fariam um sucesso lascado. Mas antes do sucesso, o preconceito. Alguns frequentadores do Cine Palais simplesmente não suportavam, não toleravam a ideia de ouvir 4 músicos negros tocando na sala de espera. Mas eles teriam o que mereciam, esses racistas, porque os 8 Batutas ganharam um empresário de renome, um milionário chamado Arnaldo Gimli, que lhes financiou uma turnê pelo país. Tocaram em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco, até que em 1922 veio a apoteose. Eles foram levados até o Cabaré Sherazade, em Paris, e foram aplaudidos de pé, encantaram os parisienses. Um tapa na cara de quem torceu contra. Na cadeia! Que isso? Não faz assim! Na cadeia! Por favor, Raquel, calma. Na cadeia! Mas, afinal, o que é que isso tem a ver com o urubu malandro, não é mesmo? É que, voltando de Paris, os 8 Batutas não foram direto para o Brasil. Eles foram para a Argentina.
E lá o que eles fizeram? Gravaram um disco. De que música? Urubu Malandro, vocês acertaram. Essa primeira gravação de 1922, interpretada pelos Oito Batutas e publicada somente em 1923, eu vou deixar aí para vocês na legenda do vídeo, no formato de um link. Reparem que essa não é o tema folclórico original. É o tema folclórico com arranjos improvisados pelo Pixinguinha, que, por sua vez, viria a gravar esse mesmo tema muitas vezes ao longo de sua carreira, mesmo depois que os Oito Batutas se separaram. A próxima seria em 1930, com um nome diferente. O nome dessa variação seria O Urubu e o Gavião. Ouçam-na também, aí no link que eu vou deixar na legenda do vídeo. E vou deixar também a versão que está presente aqui, no nosso caderninho da coleção. Olha que maravilha. É o volume número 4, né? É uma gravação de 1971, interpretada não somente pelo Pixinguinha, mas também com acompanhamento de Altamiro Carrilho. E também tem um nome diferente. O nome é Samba do Urubu. Ouçam-na também, que vocês não vão se arrepender. Além disso, existe uma versão cantada, com letra de João de Barro, o Braguinha, e interpretação na voz de Ademil de Fonseca. A composição é de 1943, assim como a gravação, e eu também vou deixá-la aí na descrição do vídeo. Ok? Assim ficamos por aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês. Um abraço no coração. Um beijo na alma. Lembranças do Emílio e até semana que vem.